Olá, sou Simone Portela, doutora em Educação pela Universidade Federal do Piauí. E o trabalho aqui apresentado, ele é parte das nossas inquietações das comunicações feitas durante a pesquisa de doutoramento. O título, tão sugestivo, parte de uma narrativa de um dos moradores da comunidade, que nos diz e nos traz sobre essa linguagem do que é ser quilombola. E aí ele diz: basta tu se autodefinir. O que leva às inquietações sobre um agenciamento político que parte não só das características fenótipas de ser negro, de ser preto, mas que transcendem a isso e nos mostram um tornar-se também pelos aspectos culturais e históricos na relação do ser e fazer-se com a terra quilombola. E a partir desse mapa, apresento para vocês com quem estamos falando. São a partir das 6 comunidades quilombolas na região de Paulistana, no Piauí, que apresento para vocês um pouco das concepções das categorias de quilombo e quilombola e como elas são usadas e construídas no território. E o mapa nos diz muito justamente por conta dessa localização e dessa delimitação territorial. Angical é a única comunidade que não tem uma delimitação, por isso está representada aí com um ponto vermelho. E isso nos diz porque, por eles não aceitarem, na verdade, essa concepção do conceito que é imposta por uma legislação de uma regularização fundiária, mas a partir de significados construídos de fora para dentro. E aqui nós temos um diálogo entre seu Edivaldo Camilo e seu Florencio Eugênio, os dois da comunidade Barro Vermelho, quando nos fala aí sobre os cuidados em assumir uma identidade, reconhecendo as questões e conflitos em torno das categorias e como, na verdade, esse reconhecimento garante os direitos territoriais a partir de uma legislação que estabelece, muitas vezes, inclusive, desvinculada desses significados dos conceitos que são construídos nas e pelas próprias comunidades. E aí é quando o Edivaldo nos diz que basta tu se autodefinir que é aquilo, que inclusive usamos essa narrativa para intitular o trabalho. O trabalho tem como pergunta, inquietação e afetação como melhor caracterizar os modos de ser, fazer e refazer dessas comunidades no território, visando contextualizar como essa epistemologia dialoga com os dizeres e fazeres de sujeitos agentes do de fora, até com o Estado regulamentador dos direitos sociais e territoriais na constituição não só do conceito em termos de quilombo, mas também na constituição de direitos sociais, territoriais e identitários e para as comunidades. Na construção do trabalho, nós usamos como metodologia uma metodologia e uma dinâmica que já é proposta pelas próprias comunidades, que são justamente as rodas de conversa. Tudo é organizado, toda a organização social das comunidades, elas são feitas em rodas de conversa. Então, percebemos que a gente não conseguiria, inclusive, quebrar essa dinâmica em entrevistas fechadas. Na verdade, nós precisaríamos atender aí as dinâmicas das comunidades com rodas de conversa para a metodologia do trabalho. Porém, durante a construção do trabalho, percebemos que as rodas de conversa somente não dariam conta de atender toda a construção e organização social das comunidades. Foi a partir, inclusive, das rezas e de todos os rituais que a gente observou que a gente precisaria fazer também um trabalho etnográfico. E aí a gente também usou como metodologia o que nós no trabalho estamos chamando de rodas de significado. Essa observação, na tentativa dessa descrição desses significados construídos e transmitidos pelas comunidades durante os rituais.
Significados esses construídos não só em espaços ritualísticos, mas também construído em todo e durante todo o cotidiano na organização das comunidades. E aí a gente pode observar essa construção do conceito nas roças, na lida e no tratamento com a terra e também nos espaços educacionais. Assim, a partir das narrativas das comunidades, em diálogo com teóricos que tratam dos conceitos de quilombo, comunidade, a exemplo de Sobunfo Somé, Clóvis Moura, Flávio Gomes, Maria Sueli Rodrigues, nós podemos observar que o conceito de quilombo ainda está em construção nas referidas comunidades, já que eles partem não só do que diz a legislação para um processo de regularização fundiária e identitária. Eles partem também da própria construção e organização coletiva, que parte aí das narrativas e dessa oralidade que dialoga também com essa ancestralidade, em um tornar-se, num processo de tornar-se o que eles categorizam como comunidades negras rurais, num processo, é claro, de transição para quilombo. E aí trouxemos essa imagem, né, para continuarmos discutindo e tentar aqui ampliar essa discussão. A gente não fecha, na verdade, essa discussão agora. A gente amplia, até porque eles nos mostram que esse conceito ele precisa ainda, como está em construção, ele precisa ainda ser discutido. E essa imagem ela mostra que o conceito para eles de quilombo, ele não é um conceito a partir da historiografia oficial, de um espaço e de uma territorialidade fechada, isolada, a partir de um ex-escravizado. Ele se dá em movimento nas relações e as trocas, inclusive com outras etnias, que no caso piauiense, esse diálogo e essa troca se dá inclusive com os aldeamentos, a partir da figura do feminino e a partir da constituição aí da cabocla. Então você tem muitos diálogos aí, inclusive, de caboclas junto com os afrodescendentes na constituição aí das comunidades para essa construção do conceito e transmissão do conceito de quilombo e de quilombola no presente.